primeiro bloco, a senhora comentou do seu apoio, do fato de ter subscrito também processo de impeachment de ministros do Supremo. Nós estamos lá com o grupo Muda Senado, já são 21 senadores, pouco ainda diante dos 81, mas nós somos perseverantes com isso. Estamos tentando instalar uma CPI para apurar a conduta, de forma objetiva agora, do presidente do Supremo Tribunal Federal. A senhora, como professora, como estudiosa e operadora do direito, a senhora vê pertinência legal na instalação da CPI do Legislativo, no caso, o Senado, apurar condutas de outro poder do Supremo Tribunal Federal? Mas se o Senado tem o poder de processar e condenar, obviamente tem o poder para apurar. Então é importante explicar para quem está acompanhando que a CPI ela é menos do que o processo de impeachment, sob o ponto de vista de um sistema processual. Se o Senado é a autoridade competente para instalar um processo e afastar, ou seja, condenar por um crime de responsabilidade um ministro do Supremo Tribunal Federal, por óbvio, tem competência para investigar, que é o que vai ser feito numa CPI. Então, toda vez que me dizem, me perguntam, a senhora prefere o impeachment, o processo de impeachment ou a CPI, que ficou batizada de lava-toga, eu prefiro o processo de impeachment. Ele é direto. Ele é direto, mais objetivo, focado, A chance da gente conseguir um resultado efetivo é maior. Agora, se o presidente do Senado está tão reticente com relação aos pedidos de impeachment que ele tem lá para analisar, pelo menos que instale a CPI. Porque aí a investigação vai ser feita e, eventualmente, outros fatos virão à tona, tornando, assim, impossível seguir nessa resistência. Eu quero lembrar que o senhor, a senadora Simone Tebet, o senador Álvaro Dias e outros tantos senadores abdicaram da própria candidatura à presidência do Senado em favor do atual presidente, senador Davi Alcolumbre. E ele, com todo respeito, não está honrando essa confiança, porque ele se nega a cumprir a missão que é do Senado. Ele faz uma interpretação dizendo que é da competência dele. Nós já tentamos demonstrar isso, mas a gente vai aonde? Vai no Supremo. Eu entendo. E ali está dizendo, no regimento do Senado, que é uma competência da mesa. Ele entende que é da competência dele. E aí nós temos só processo de impeachment, só do Gilmar Mendes nós temos 14 ao longo do tempo. Hoje nós temos mais de 30 processos de impeachment que estão dormitando. Eu queria que a senhora fizesse uma consideração, porque em nenhum momento na história do Senado foi instaurado um processo de impeachment de um ministro supremo. E a gente vai vendo as circunstâncias que fica aparecendo, olha, não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. A gente vê, nós temos hoje 38 senadores investigados ou processados e 176 deputados. A senhora, como estudiosa do direito, mas quem representa mais de 2 milhões de eleitores, não dá essa sensação de um acordo de cavalheiros? Olha, não mexe comigo, porque daí eu não mexo com processos de quem tem foro especial que estão lá no Supremo Tribunal. A senhora tem essa visão? Porque eu, sinceramente, não consigo entender por que esse braço de ferro todo. Eu vi lá o Modesto Carvalhosa, a senhora apresenta uma peça extremamente técnica, bem elaborado, com mais de 150 laudas, demonstrando sobejamente que tem materialidade para a instauração de um processo. Não é um impedimento sem o processo. Não, dando todas as condições de defesa. Mas
O sentimento da senhora em relação a nunca ter sido instalado um processo de impeachment. É um eterno acordão? É um acordão momentâneo? O que a senhora veja, entende? quando eu entrei com o pedido de impeachment da presidente Dilma, havia um acordão entre os vários partidos, porque todos deviam, né? Tanto é a dificuldade de escolher um partido na época da eleição de 2018. O pedido de impeachment da presidente Dilma veio quebrar com isso, porque ele veio de fora, né? Hoje nós estamos de novo assistindo esse estabelecimento, vamos dizer assim, de um conforto para todas as partes. Então, para mim, fica evidente que existe, sim, esse acordão. E, na medida em que o ministro pede todas as movimentações do COAF e da Receita, ele também está mandando um sinal de que todas as pessoas estão na sua mão, né? O caso do ministro Toffoli é muito grave. É esse o sentimento, eu não tinha percebido. Não, é muito grave. É mais grave do que qualquer outra situação. Eu sei que as manifestações mais recentes pediram o impeachment do ministro Gilmar. Eu tenho várias divergências com o ministro Gilmar pelas mudanças de posicionamento, mesmo com relação à prisão em segunda instância. 16. Isso, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Mas em termos de abuso de poder, o que o ministro Toffoli está fazendo não tem precedente. Ele primeiro instaurou aquele inquérito sem objeto claro, sem competência para investigar, começou a perseguir todo mundo, recolheu revistas, afastou técnicos da Receita. Usurpou a função do Ministério Público? Isso, depois ele pegou esse recurso extraordinário e suspendeu todas as investigações com base em informações do COAF e agora vem num crescente, porque ele... Olha que coisa interessante, ele disse que outros funcionários estavam exorbitando por terem acesso a essas informações. Afastou, puniu, suspendeu. Mas ele, pessoalmente, quis ter acesso a todas as investigações de maneira universal. Então, sob o ponto de vista do desrespeito da legislação, eu acho que esse é o caso mais grave. Daí a necessidade do senador Davi Alcolumbre agir. Ainda que ele entenda que ele é a única autoridade competente e não a mesa, sob pena de prevaricação, ele precisa decidir. Nem que seja para dizer, sou contra, porque aí as partes que apresentaram os pedidos podem recorrer para a CCJ, que está escrito lá no regimento, que existe recurso das decisões do presidente do Senado. O que ele não pode é ficar omisso, porque existe o crime de prevaricação, entendeu? Ele tem que decidir, seja a favor, seja contra, porque aí ele dá um direito às partes de seguirem na discussão. Nós já tivemos ministros, como o próprio Gilmar, que ironizou as nossas pretensões de processo de impeachment, ou mesmo da CPI Lava Togas, dizendo, ó, isso vai acabar lá com a gente no Supremo, e aí vai acabar. A senhora vê isso como um deboche da justiça brasileira? Porque a gente tem, né, 11 ministros ali que... A Corte Suprema do Brasil, a gente tem uma expectativa sempre. Eu sempre fui meio bobão, sonhador. Eu era um policial. Então, eu sempre vi na figura, na instituição, no Poder Judiciário, no Ministério Público, uma força e dizendo, olha, pode ter uma conduta que se desvie aqui, mas a instituição não. Hoje, as entidades de magistrados, os juízes de primeiro e segundo grau estão todos nos apoiando e dizendo, pelo amor de Deus, é necessária essa depuração da Corte Suprema. O que a senhora daria de conselho para o povo brasileiro para promover a democrática mobilização nesse momento? Nós estamos fazendo, mas quando a professora Janaína fala para a população, o crédito é muito maior. Então, o conselho que a senhora dá para o Brasil? O conselho é sempre de urbanidade. Então, escreva para o seu senador. Escreva para aquele senador em quem você votou de maneira respeitosa. Né? Eu nunca gosto, sabe, de xingamento, de ameaça, de grosseria. Explicando por que você entende que esse impeachment precisa ser feito. A legislatura passada, tanto no Senado como na Câmara,
fez história, afastando uma presidente que merecia ser afastada por crimes gravíssimos. Hoje nós podemos fazer história novamente. Esta legislatura do Senado Federal pode fazer história instalando e efetivando o processo para afastar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ele deu causa, ele está dando causa e ele procura fazer crer que o problema da população é com o Supremo. Então, esse é um outro pedido que eu faço. Nas manifestações, nos e-mails, não falem mal do Supremo. Foquem nas atitudes daquelas pessoas que a instituição merece respeito. Sim, que estão desrespeitando o Supremo. Aqueles membros que não estão honrando a instituição é que merecem a punição, não a instituição como um todo. Por isso tem gente com raiva de mim que me manda mensagem. Não, doutora, a senhora tem que apoiar, fechar o Supremo. Jamais! Nós temos uma ordem constitucional que funciona. Já mostrou na época do Collor, já mostrou na época da Dilma. Tem que mostrar agora de novo. Simples assim. Dentro do que está escrito na Constituição e na lei. Nós estamos conseguindo depurar a nação sem sangue. Agora, nós não podemos nos acomodar. Entendeu? Nós não podemos. Então, cada cidadão tem que escrever para o seu senador. E o povo do Amapá tem que escrever para o presidente do Senado. Porque o presidente do Senado, com certeza, quer ser reeleito. Não só presidente, mas também senador. E se ele é do Amapá, é o povo do Amapá que vai colocá-lo lá novamente ou não. Por isso é que eu estou pedindo a ajuda do povo do Amapá. Se o presidente Davi Alcolumbre é contra, ele que despache para a gente poder recorrer. O que não pode é inviabilizar o funcionamento da casa, que é o que ele está fazendo. Bom, gente, como diz o caipira na minha Venceslau, o tempo ruge. Aqui com a professora Janaína nós passaríamos horas. Eu fiz questão absoluta que ela estivesse aqui conosco, vocês perceberam. Ela sabe o que está falando e fala com convicção. Deu uma lição hoje para o povo brasileiro, uma lição que nós vamos fazer chegar para cada um dos senadores, mandar também esse programa para os 513 deputados, para as forças vivas da sociedade. Professora, muito obrigado da presença da senhora. Continue a ser esse exemplo para a gente. Como eu disse na abertura do programa, é a mulher coragem. Não se intimida, se coloca com veemência, mas se coloca com respeito e educação sempre. Isso que faz a diferença. Que Deus abençoe a senhora nessa luta. Também, senador. Na primeira oportunidade, nós vamos estar atrás da sua assessoria para a senhora voltar conosco aqui. Porque aqui o papo é reto, sem mimimi. No próximo domingo estaremos juntos de novo, aqui na Rede Brasil de Televisão.